No ano passado, fomos presenteados com a oportunidade de explorar vários destinos do Amazonas e viver mais uma vez aquilo que o Rolê Família nasceu com vontade de fazer: mostrar que o Brasil é um dos países mais incríveis do mundo. O estado do Amazonas é uma das principais portas de entrada para conhecer a maior floresta tropical do mundo, e mesmo com as expectativas já muito altas, elas foram extremamente superadas, principalmente com os locais que nem sabíamos que existiam. Esse vídeo é um compilado de 4 destinos que conhecemos o ano passado no Amazonas e queremos novamente compartilhar aqui com vocês. Nesse vídeo você vai ver uma experiência de selva completa, a visita a Novo Airão, que é a principal porta de entrada para conhecer o incrível arquipélago de Anavilhanas, Presidente Figueiredo, que é o paraíso das cachoeiras, e por fim, Manaus, a capital que está no meio da maior floresta tropical do mundo. Nosso objetivo desse compilado é aguçar a sua vontade de um dia explorar esse destino e viver as experiências mágicas e imersivas que ele oferece. Então sejam bem-vindos ao Amazonas. Vamos começar por um sonho que existia dentro da gente há muito tempo, só que não fazíamos ideia do quão incrível seria realizar ele. Para chegar na pousada Juma Lake Inn, que é a base para a experiência de selva, pegamos 4 transportes diferentes, todos organizados pela agência Iguana Turismo. No caminho a gente pode ver o curioso encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões, e já no Juma Lake Inn, local que a gente passa a noite antes do acampamento na selva, fomos recepcionados por botos e por um simpático bicho preguiça. A pousada é super confortável e o local já nos deu um gostinho das belezas que estavam por vir. E mostrando o quarto para vocês, tem 2 camas de solteiro e uma de casal, um piqueiro em cima e também nas janelas, muito importante. E o nosso quarto também tem um banheirinho, que é bem simples, mas tem chuveiro, a privada. Bem bom, é por aqui que a gente vai dormir hoje. E aproveitando que a gente está aqui no quarto, uma informação muito importante que é sobre o valor dessa experiência de selva aqui com a Iguana, porque o valor dos pacotes depende de 2 coisas. Um é a quantidade de dias que vocês vão querer fazer esse rolê, tem pacote de 2 a 5 dias, e a outra coisa que vai fazer o preço variar é se vocês vão querer um quarto compartilhado ou um quarto privativo. Daí, para quem quiser ver com mais detalhes, vou deixar tudo detalhado aqui na descrição e também vou deixar o contato num link ali da Iguana Turismo para vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou qualquer coisa do tipo. Depois do almoço e de um pulo na água para se refrescar, partimos oficialmente para a primeira atividade da nossa expedição e fomos fazer pesca de piranha. Vamos lá, gente, vamos pescar piranha agora. O pai é experiente. Ah, muito experiente. Pescou 2 vezes na vida. Primeira piranha de muitas. Bem bonito, galera. Retirar do anzol, vamos botar a piranha de volta no habitat dela. Após a pesca, fomos explorar alguns cantos do Juma para ver se a gente encontrava algum tipo de animal. E ficamos muito felizes, pois avistamos vários macacos de cheiro andando e pulando pelas árvores. Para finalizar esse dia incrível, paramos o barco no meio do Juma para ver simplesmente um dos pôres do sol mais lindos da nossa vida.
Bom dia, galera, são 5 da manhã e a gente acordou hoje mais cedo para ver o nascer do sol, né? Começar o segundo dia aqui muito bem. A gente já está aqui no deck esperando e daqui a pouco a gente sai para já começar as aventuras do dia. O nascer do sol foi outro dos momentos que iremos levar para o resto da vida. Foi lindo demais ver a revoada das aves que habitam ali. E ficar admirando os incríveis tons e cores que o sol ia causando e transformando a paisagem. E depois desse momento mágico, partimos para uma trilha no meio da mata, onde nosso guia Robert vai mostrar mais curiosidades da floresta. E é nessa parte do rolê que tivemos uma experiência gastronômica, digamos que diferenciada. A primeira coisa que o nosso guia mostrou foi o ouriço da castanha, que pode ser chamada de castanha do Pará, castanha do Brasil ou castanha da Amazônia. Depois fomos brincar um pouco de Tarzan, fazendo a experiência de se pendurar em um cipó gigantesco igual aqueles dos filmes. Nessa aí, o vovô garoto mandou bem demais e foi o destaque do nosso grupo inteiro. E agora vamos ter uma das experiências gastronômicas mais diferentes que já tivemos: experimentar a larva do coco babaçu. Primeiro. Apesar da aparência estranha, essa larva é utilizada na culinária de vários locais do Brasil e ela é rica em proteínas. Galera, agora é minha vez aqui, ó. E aí, Bruno? Bom não é. Preferi o turu quando a gente comeu lá na ilha de Marajó. É. Bom não é. Não gostei muito não. Delícia. Essa tá melhor. Ah, sério? Essa tá mais com gosto de coco. Comeria mais uma então. Ah, comeria. Nessa hora, o Robert nos mostrou um pouco do tessumi, que é a arte de tecer fibras vegetais para criar objetos dos mais variados. Isso aí que tá pegando fogo é o breu branco. Essa árvore tem uma resina que é muito utilizada na perfumaria, aromaterapia e até como repelente natural. A gente tá vendo agora aqui uma vovó castanheira, que é essa castanheira gigante aqui, que tem cerca de 400 a 500 anos. Cara, ela é muito grande. Depois da trilha, voltamos para a pousada para comer, arrumar nossas coisas, comprar um incenso para evitar os mosquitos e, finalmente, o momento mais aguardado pela gente, partir para o nosso acampamento de selva. Para chegar no acampamento foram cerca de 45 minutos de barco e, chegando lá, fomos direto arrumar nossas redes e também os mosquiteiros. Galera, chegamos aqui no acampamento, ó, bem estruturado até. Ali estão as redes, aqui estão os mosquiteiros e a gente vai montar agora a estrutura aqui.
Galera, estamos finalizando aqui de montar o acampamento. Olha só as redes, mosquiteiro. Aqui vai dormir o pai e a mãe, nessa e nessa. Eu vou dormir nessa aqui e a Paula nessa. Tudo bem pertinho um do outro. E aqui vai estar o restante do grupo. Redes arrumadas e foi hora de acender o fogo para assar a janta do modo mais raiz possível. Confira um pouco de como que foi isso nas próximas imagens. E depois do fogo aceso, para encerrar mais um dia, fomos novamente de barco ver um pôr do sol incrível no meio do Juma. Viemos aqui ver o pôr do sol Olha só que lindo que tá, gente. A mãe e o Bruno já estão ali. e barrinhas da Comer Bold. Nós uma temos barrinha da Bold. aqui embaixo, cupom de desconto. É, quem quiser a gente vai deixar link na descrição, né, pai? É isso aí. Galera, isso aqui não é uma janta, é um banquete. Olha só, tem frango, peixe, linguiça, abacaxi, batata, tem até aqui uma cebolinha. E arroz. E arroz também, tá? Olha, muito top. É um banquete de Natal isso aqui. E agora a gente está se preparando aqui para dormir pela primeira vez, bem imerso na selva amazônica, né? Nas redes. Compramos também uns incensos, né, Bruno, para espalhar os mosquitos aqui, pra gente ver se consegue dormir mais. Sem aquele zumbido, porque É. além do mosquiteiro aqui, a gente comprou uns incensos. Ali, ó, deu pra ver um pouquinho. Então é isso, galera. E amanhã a gente conta pra vocês se a gente conseguiu dormir bem, como é que foi a nossa noite por aqui. Achamos a noite na selva tranquila, não tivemos nenhum problema com mosquitos ou barulhos estranhos e confesso que estávamos tão cansados do dia lotado de atividades que dormimos bem rápido. Café tomado, coisas arrumadas, já voltamos aqui para o nosso meio de transporte, que é o barco, e vamos dar início aqui nos passeios do nosso último dia de expedição aqui com a iguana. A última atração foi a visita à casa de um ribeirinho, para entender um pouco mais como eles vivem e sobrevivem morando à beira de um rio. Estamos aqui esperando o horário do almoço, sentado num deck, e galera, olha o som dos passarinhos que tem aqui, sério, fazia muito tempo que eu não escutava tanto som de passarinho ao mesmo tempo.
encerramos nossa primeira experiência de selva na Amazônia e agora vamos para o nosso próximo destino por aqui, que é um local que com certeza nos próximos anos vai ter muito mais visibilidade. O nosso rolê com a iguana começa bem cedo pegando um transporte de Manaus rumo a Novo Airão. E antes de chegar no destino final, fazemos uma parada na cidade de Iranduba para conhecer essas incríveis ruínas que nossa guia Márcia vai explicar um pouco para vocês sobre elas. Aqui a gente está na nossa primeira parada, a caminho de Novo Airão. A gente para aqui nas ruínas da Vila de Paricatuba, esse casarão gigantesco que foi construído no final do século XIX para ser moradia de imigrantes italianos, mas ele não foi só isso não, e vocês vão conhecer já. E aqui são as ruínas de Paricatuba, né, que eu falei lá na frente para vocês. Um lugar que foi construído para ser moradia de imigrantes, mas nunca serviu de moradia. Ele começou a funcionar servindo como um liceu de artes, então as pessoas vinham para cá para aprender algum tipo de ofício. E foi assim durante muito tempo. Inclusive quem veio inaugurar foi o presidente Afonso Pena na época, o instituto tinha o nome dele. E aí, depois desse período em que funcionou como liceu, passou a funcionar como um presídio. Então, em alguns lugares a gente ainda vê as grades dos presídios ou vê a instalação dessas grades bem grossas de ferro, né, para servir como um presídio. E aí passou um tempo como presídio, parou de funcionar como presídio, passou a funcionar como um hospital e funcionou como hospital por 40 anos até ter sido interrompido esse funcionamento. E aí parou de funcionar tudo. E hoje a gente está no prédio nas condições que ele está, que está sendo, né, cuidado e zelado pela população, mas são essas ruínas que vocês estão conhecendo. E agora pausa pro almoço aqui num local muito delícia, que é o restaurante flutuante Flor do Luar. A gente almoça literalmente em cima do Rio Negro e fica comendo ali um peixe, tomando um suco de cupuaçu, observando aqui o ecossistema do arquipélago de Anavilhanas e também falando que essa refeição tá inclusa no pacote da Iguana Tour. E agora, vamos comer o peixe lá que tá nos esperando? Bora! Bora lá que eu tô com fome! Depois desse almoço maravilhoso, bora pro nosso passeio de barco. E agora a gente tá adentrando aqui a Floresta Alagada e, gente, é muito bonito, sério, é incrível. Galera, olha essa paisagem aqui. A gente desce do barco, anda um pouquinho aqui em terra firme, é uma caminhada de nem 1 minuto para ver aqui uma árvore centenária que tem mais ou menos 400 anos, que se chama Apuí. Olha só, galera, o tamanho disso aqui, sério, é incrível. Mais uma parada em terra firme, agora a gente está numa comunidade ribeirinha chamada Tiririca, daí tem uma guia comunitária nos acompanhando aqui chamada Kessia, e ela vai nos contando como que as coisas funcionam por aqui, então como que chega energia, como que funciona para as crianças ir para a escola, como que funciona para a economia girar por aqui, e é muito interessante porque é uma realidade totalmente diferente da que a gente viveu e vive
né, durante a nossa vida. E fora essa parte cultural, que é legal de tu entender, né, ver outras realidades, tu ver o mundo com outra perspectiva, aqui a gente já conseguiu ver muita coisa que a gente não tinha conseguido ver em nenhum outro local que a gente já foi e teoricamente seria fácil de avistar. A gente já viu preguiça, já viu arara, já viu um gavião, então, cara, sério, em 5 minutos a gente já viu tudo isso de animais. E a nossa última aventura do dia, a gente vai fazer bike aquática, isso mesmo, é uma coisa que eu nunca fiz, então estou ansiosa. Era pra gente ver o pôr do sol fazendo a bike aquática, mas o tempo deu uma fechada, então acho que não vai rolar muito. Mas a gente espera ver botos, né, Bruno? Porque a gente ainda não viu e tem bastante chance. Esse rolê tem muita chance de ver botos aí no meio do caminho, então vamos torcer, bora lá. Apesar de não ter rolado um pôr do sol daqueles e nem de avistar algum boto, o passeio de bike aquática foi super divertido. E encerramos os rolês do primeiro dia de passeio com chave de ouro. Nossa acomodação do pacote é no novíssimo Local Hostel de Novo Airão. A hospedagem é super completa, com piscina, sala de estar, quartos confortáveis e um ótimo café da manhã. Começando o nosso segundo dia de roteiro e agora pela manhã a gente vai conhecer uma das atrações mais incríveis aqui da região, que são as Grutas do Madadá. Para chegar até a entrada da trilha que a gente vai fazer, a gente levou cerca de 1h20 de barco. No caminho a gente ainda vê a Pedra do Sanduíche, que é uma formação rochosa bem curiosa que tem aqui no meio do Rio Negro. E agora a gente faz cerca de 1h30, 1h40 de trilha no total, né? Ida e volta, e vai adentrando aqui um pouco da floresta amazônica. Aqui é uma parte do complexo das Grutas do Madadá, né, que é um sítio geológico, um lugar que a gente pode, principalmente os pesquisadores, né, mas a gente também pode ver de perto o processo de formação geológica do planeta e o quanto ele levou muitos anos para se formar. Aqui nessa área a gente consegue ver essa formação de rochas, que ela é do tipo sedimentar, e a base dela é arenito. Arenito é areia compactada e aí com outros compostos químicos como carbonatos, como óxido de ferro, que eles vão ajudando nesse processo de compactação e a gente vai observando porque é uma compactação em camadas, tá? Então eles vão se sobrepondo e amassando bem mesmo, né? Nesse processo de compactação. E é bem legal de a gente perceber também o quanto a Terra é muito antiga aqui, porque esse tipo de rocha, né, segundo todos os pesquisadores que há muitos anos trabalham nisso, eles mostram que essas formações elas vieram de fundos de oceanos ou de lagos ou de rios. Então significa que há milhares de anos atrás aqui tudo era coberto por água, né? E aí a água foi escorrendo, né, nos processos da Terra mesmo, da última era glacial e tudo mais. E aí foram ficando só esses resquícios aqui de uma terra que começou a funcionar aqui nesse lugar há milhares de anos. E aqui a gente consegue ver. E essa daqui ela é bem interessante, que ela é uma grande formação que faz mais ou menos o formato de uma ponte, né? Ela tem essa estrutura aqui de rocha e tem outra lá da outra ponta. E a gente passa por baixo dela realmente como se a gente passasse por baixo de uma ponte.
estamos fazendo a trilha já, segunda parte da trilha, né? Nossa trilha circular, já estamos por cima das grutas e a gente começou a ouvir os guardiões da floresta. São pássaros mais ou menos do tamanho de um bem-te-vi e eles são os responsáveis por avisar todos os outros animais na floresta quando eles acham que tem alguma coisa, né, diferente por aqui. No caso, somos nós, estamos fazendo a trilha e eles começam a emitir sons para avisar todo mundo. Ó, gente, agora aqui estamos perto de um formigueiro, daqui do solo até aqui, tem bastante tamanho, uma formiga de espécie chamada tapiba. E ela é conhecida porque ela é uma formiga do tipo guardiã. Se a gente começar a falar muito perto e movimentar muito perto, elas todas vão sair para proteger o formigueiro, né, a casa delas. Mas elas são muito conhecidas por nós, pela população ribeirinha, pelos indígenas, por ser uma formiga que espanta outros insetos, principalmente mosquitos. E aí a gente encosta aqui, ó. Quando a gente começar a encostar, elas vão começar a sair. Ó, muitas delas saindo, se movimentando. E aí o que veio para a mão, a gente amassa e ela vai exalar um cheirinho, né? Forte um pouquinho, né? Principalmente para os insetos, pra gente não. E aí a gente tá protegido para seguir fazendo uma trilha na floresta. Com repelente natural, né? Com repelente altamente natural. Galera, mais um dia almoçando aqui no restaurante Flor do Luar e hoje o peixe é um matrinchã e daí ele vem recheado, ó. Vocês podem ver o recheio aqui no meio. Daí depois o garçom vai explicar a técnica para abrir e depois a gente degustar essa maravilha aqui. E agora chegou a hora mais esperada, que a gente está aqui no Flutuante dos Botos. A Janaína vai explicar um pouquinho pra gente sobre esse lugar e também um pouquinho sobre curiosidades dos botos, enfim, é maravilhoso. No verão a gente tem as duas espécies de boto, o tucuxi, que popularmente as pessoas chamam de boto preto, boto cinza, que é aquele mais similar ao golfinho por conta do saltinho que ele faz. Ele normalmente se localiza mais no meio do rio ou no lago, pulando, saltando um atrás do outro. Aqui atrás a gente tem interação com o boto vermelho, popularmente chamado boto cor-de-rosa. Eles nascem cinza e com o tempo vão ficando rosados. Por exemplo, esse daqui ainda é um jovem rapaz, por isso que ele ainda tem essa coloração meio acinzentada. Mas com os anos eles ficam mais rosados. Por estar dentro do Rio Negro, então eles acabam despigmentando mais lento. Então dificilmente se encontra aquele completamente rosado, como a gente vê em ilustrações, ou por exemplo no Rio Solimões, onde essa espécie é vista bem mais rosados do que os daqui. A gente tem contato com 15 botos, todos eles têm nome, porém não são marcados, chipados e nem nada. São nomes que as meninas do Flutuante deram ao longo desses quase 26 anos de atividade.
próxima parada é aqui na Associação dos Artesãos de Novairão, então bora conhecer com a gente. Novairão é aquele tipo de sonho que a gente nem sabia que existia. Ficamos ainda mais perto da fauna, da flora, do modo ribeirinho de viver e começamos a perceber os detalhes mágicos de como é a vida na Amazônia. A cerca de 2 horas de Manaus, Presidente Figueiredo é considerado o paraíso das cachoeiras do Amazonas. Novamente, em parceria com a Iguana Turismo, passamos 3 dias explorando esse destino e temos a certeza que ele vai entrar na sua lista de desejos de viagem. O roteiro com a Iguana começa bem cedinho saindo de Manaus e depois de aproximadamente 2 horas de carro e mais 20 minutos de trilha, chegamos na primeira atração do dia. E chegamos na primeira atração do nosso roteiro, que é a Caverna Refúgio do Maruaga, e aqui o nosso guia memória vai explicar um pouco sobre ela, porque essa formação aqui é muito grande, né? É muito grande, pessoal. Aqui essa caverna, ela tem 400 metros de profundidade, ela tem uma altura de 26 metros, o arco dela tem 12 por 15, tá? E vive 4 espécies de morcego e também a fêmea do galo da serra faz um ninho aí dentro, ok? Então bora lá explorar junto com a gente. Depois da caverna, andamos mais uns 15 minutos até chegar em mais uma atração incrível. E chegamos aqui na próxima atração do dia, que é a Gruta da Judéia, e olha só o tamanho disso aqui. Ela é muito grande. Daí para esse lado aqui não tem água, esse lado que eu estou apontando aqui agora, mas tem umas formações bem bonitas. E daí para este lado aqui, daí já tem um pouquinho de água e dá para tomar ali um banho, para dar uma refrescada no corpo. Como a gente está vindo aqui numa época que está muito quente, aqui no Amazonas, Manaus, aqui Presidente Figueiredo, vale a pena ir ali para bater uma foto e também passar uma água no corpo. A Gruta da Judéia já é linda no período da seca, e ficamos imaginando como ficaria esse cenário nos períodos que tem mais água na região. Além do poço, destaque aqui para as formações rochosas do lugar, com várias pequenas grutas na parede. Aproveito para falar também que a trilha para conhecer a gruta e a caverna é circular, com cerca de 2,5 km no total. Achamos ela de nível fácil para moderado. E agora, depois do almoço, a gente veio aqui na Cachoeira do Mutum, que é uma das mais famosas e também uma das mais bonitas, porque aqui formam tipo uns ofurôs naturais, então é muito bonito e bem legal de ficar ali pulando, se divertindo, e a gente vai fazer isso agora, porque olha, o calor daqui é muito forte, hoje gente, tá muito sério. quente. E a última cachoeira do dia, a Cachoeira da Pedra Furada, e ela tem esse nome porque realmente a água passa numa pedra que está furada, é bem curioso, e além da cachoeira ser muito bonita, duas coisas que a gente gostou bastante. Primeiro, que aqui a gente está praticamente sem ninguém, tá? A gente mais um casal, e também que a água daqui é muito cristalina, então bora entrar para aproveitar aqui, renovar um pouco das energias aqui nesse paraíso do Amazonas.
Para finalizar muito bem esse primeiro dia de roteiro aqui em Presidente Figueiredo, a gente veio ver um pôr do sol aqui na represa da hidrelétrica de Balbina e eu acho que vai ser um pôr do sol muito lindo porque já está muito bonito agora e depois com certeza vai ficar mais lindo ainda. Bom dia, galera! Começando o nosso segundo dia de roteiro aqui em Presidente Figueiredo e para começar muito bem, a gente veio conhecer aqui a Cachoeira das Araras e aqui no mesmo complexo que a gente está aqui, a gente vai conhecer outra cachoeira depois, que é a Cachoeira Iracema e, cara, tá com um volume de água muito bom. A gente tá vindo aqui no período da seca, né, e várias coisas estão com pouca água, mas aqui o volume da água, assim, ó, tá sensacional. Visualmente a Cachoeira das Araras não é aquela coisa, uau, coisa mais linda do mundo, mas aqui foi uma das cachoeiras que a gente mais se divertiu. Primeiro porque dá pra ir atrás dela, fazer aquela hidromassagem natural, e é bem gostoso de fazer isso. E segundo, que tu tá andando ali numa parte plana e do nada tem um buraco que forma como se fosse um ofurôzinho, e de fora parece que ele é bem raso, só que daí tu entra nele, ele é super profundo. Eu e o pai a gente entrou lá pra ver como é que era e foi muito legal. E é isso, galera, agora bora pra nossa próxima atração do dia. Pra chegar na Cachoeira da Iracema a gente tem que fazer uma trilha bem curtinha e no meio do caminho, a gente não estava esperando por isso, tem essas formações aqui, ó. Muito lindas, galera. Lembra um pouco aquelas que a gente viu ontem, assim, né, lá na gruta e tal, mas não estava esperando essa formação aqui de arenito, muito bonito. E chegamos aqui na Cachoeira da Iracema. Essa aqui a queda d'água já é bem maior do que a outra e aqui tem vários poços para mergulhar, uns mais rasinhos para ir com criança, outros um pouco mais profundos. Tem um local que também vocês conseguem ir para pular na água e aqui é uma cachoeira com estrutura. Então tem uma barraquinha aqui que vende açaí, caipirinha, água, comida. Então para quem gosta de passar o dia inteiro num local com natureza, mas também com uma estrutura para, enfim, passar amanhã, almoçar e depois ficar a tarde inteira, aqui é um bom lugar para fazer isso. E depois do almoço, próxima cachoeira que a gente vai conhecer e mostrar pra vocês é a Cachoeira das Três Quedas. Pra chegar até aqui a gente fez uma trilha muito tranquila, de nível extremamente fácil, de cerca de 2 km. E chegamos aqui e agora eu vou direto aproveitar aqui porque por enquanto tá quase sem ninguém aqui aproveitando essas águas. Começando o nosso terceiro e último dia de roteiro aqui em Presidente Figueiredo e agora pela manhã a gente vai conhecer a Lagoa Cristalina, que dizem que é uma das atrações mais bonitas daqui. Pena que tá com uma cara de chuva, galera, e a gente tem tempo limitado para ficar ali aproveitando a cachoeira. O tempo é de 20 a 25 minutos, então vamos lá correr, aproveitar para ver se a gente consegue escapar um pouquinho da chuva. Realmente a gente chegou na lagoa, entrou na água, deu 2 minutos e começou a cair uma chuvarada, só que confesso que estava mais quente dentro da água do que fora dela, então deu para aproveitar bastante. A gente mergulhou um monte, o tom ali do azul cristalino da água é muito, muito lindo. E uma dica para vocês aqui é para tentar chegar nessa atração o mais cedo possível. Aqui é um dos locais mais visados no turismo aqui de Presidente Figueiredo, então costuma ter um fluxo de pessoas muito grande, então tentem chegar bem cedo pela manhã. A gente combinou com o nosso guia ontem de tomar o café bem cedo e já sair para vir conhecer aqui a Lagoa Cristalina e deu certo. A gente chegou aqui, a gente foi o primeiro grupo aí na lagoa
então tava só a gente e mais um outro casal, então deu para aproveitar muito bem essa atração incrível aqui de Presidente Figueiredo. E agora a gente está numa atração que não está no roteiro tradicional de Presidente Figueiredo, a gente está vindo nela porque o nosso guia James disse que a gente estava com bastante tempo sobrando, como a gente foi bem cedo lá na Lagoa Cristalina, então a gente está fazendo este extra, que é um local chamado Paredão das Lajes, que é uma cachoeira com um paredão do lado, literalmente. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar dessa atração antes, então agora a gente vai conhecer e mostrar aqui para vocês também. Nossa última atração aqui do roteiro é a Cachoeira do Natal e visualmente eu achei uma das mais bonitas, pelo menos na minha opinião. Ela é bem extensa, tem uma queda bem legal assim, então dá pra aproveitar, dá pra entrar lá dentro da queda também. E é isso que a gente vai fazer agora, porque olha, o sol não tinha aparecido antes, mas agora ele já veio de jeito, olha, tá muito quente, galera. E finalizamos aqui a nossa última atração, estou aqui com o nosso guia, foi o guia James Bond, né? James Bond 007. E também falando que os pacotes da Iguana, a gente fez de 3 dias, mas também tem de mais dias, né? Tem mais dias, você pode combinar para 4 dias e 3 noites aqui, para conhecer a neblina, conhecer a Cachoeira da Sussuarana. Também tem pacote de menos dias para quem quiser ficar menos tempo, e para quem tiver interesse vou deixar o contato deles aqui na descrição e também num comentário fixado nesse vídeo. Vem comigo, hein? Tem que vir comigo, hein? Fala pra vir com o James que ó, o cara é fera. Mesmo as menores experiências no Amazonas são imensas, e Presidente Figueiredo é uma parada imperdível, um verdadeiro convite para o sossego e para o relaxamento. Agora, para finalizar esse compilado, nada mais justo do que sair desse sonho pacífico para uma realidade de agito de cultura e história. Bora para Manaus! A capital do Amazonas é uma cidade impactante. No meio da Amazônia, ela é a 7ª cidade mais populosa do Brasil e a primeira da região norte do país, com cerca de 2 milhões de habitantes. Manaus concentra mais da metade da população total do Amazonas, que é o maior estado em área do nosso país. E claro que para ter crescido uma cidade como essa, no meio da maior floresta tropical do mundo, tem muita história por trás. E vamos te contar um pouco de tudo, as curiosidades por trás das construções belíssimas, até as histórias tristes que muitas vezes não são divulgadas. Além disso, vamos te mostrar com detalhes nosso roteiro de 3 dias por lá, com passeio de barco, rolê pelo centro histórico da cidade, visita à comunidade indígena, dentre muitas outras coisas. E começando o nosso dia 1 diretamente aqui do Centro Histórico de Manaus, a gente está aqui na principal praça. Sim. E eu tô aqui com a Márcia é guia da Iguana. Oi. E ela vai fazer todo esse rolê com a gente e talvez também outros rolês aqui em Manaus para falar um pouco mais da história, falar um pouco mais da parte cultural da cidade, que eu acho super importante. Exatamente. Mostrar isso pra galera. E Márcia, estamos aqui no Largo de São Sebastião. Exato. Conta um pouco pra galera sobre esse local. O Largo é um lugar bem bacana para quem vai passar alguns tempo aqui em Manaus. Ele tem os principais monumentos da cidade, Teatro Amazonas, a Igreja de São Sebastião. É um point mesmo cultural da cidade, tem muitos restaurantes, tem bares. A galera vem pra cá final de semana, durante a semana, tá toda hora movimentada essa região. E a gente tá aqui atrás do monumento de abertura dos portos. Foi ele que abriu o processo de navegação, né, de exportação da borracha aqui para o Amazonas e abrir os nossos portos aos navios estrangeiros. A gente estava vendo aqui o monumento e a gente ficou com uma curiosidade porque ele tem o nome de 4 continentes, a África, a Europa, a América e a Ásia, não tem da Oceania, e daí a Márcia estava explicando um pouco pra gente do significado desses nomes e também das esculturas que tem aqui na frente. Ele é um monumento, né, que abre os portos da navegação internacional, então por isso que tem essa representação de cada um desses continentes que eram os mais conhecidos naquele período. Esse monumento portos ele foi inaugurado em 1866, início do nosso período da borracha, e aqui
é legal de ver aqui no monumento da homenagem à África, a gente tem uma cabeça egípcia e o garotinho tá segurando os chifres de elefante para representar esse continente. De todos são diferentes, né? O da América tá com uma cobra, né? Representando as cobras que tem aqui na região e por aí vai. Então é bem interessante ficar olhando um pouco dessa parte histórica que esse monumento conta. E quem chega por aqui pode achar que esse calçadão aqui, que inclusive é inspiração para minha roupa, é uma inspiração no calçadão de Copacabana, mas a verdade é que o nosso calçadão aqui do Largo de São Sebastião, ele foi construído e entregue em 1901, e o calçadão lá de Copacabana foi entregue 4 anos depois, em 1905. Eles todos têm peças que foram trazidas de Portugal, como era comum na época aqui no Amazonas. E agora bora conhecer o Teatro Amazonas, que é a principal atração da cidade. E agora nós estamos aqui dentro do Teatro Amazonas, a nossa casa de ópera mais famosa da Amazônia e, modéstia à parte, a mais linda do Brasil. É bonito mesmo, galera. A gente tá aqui nesse lugar que ele remete muito, né? Essa ideia do amazonense naquele período de estar localizado e abraçado dentro da cultura europeia, né? Então tudo que tem aqui foi trazido da Europa e a inspiração toda é renascentista, né? O clássico e gótica daquele período. Quando a gente olha o teto, a gente realmente tem certeza disso, porque a base do teto representa a base da Torre Eiffel. Então nada mais europeu do que a gente olhar para um lugar e reconhecer a Torre Eiffel, né? E aqui é essa sensação. Não à toa, Manaus naquele período era chamada de Paris dos Trópicos. Uma curiosidade muito legal do Teatro Amazonas, que quase tudo, como a Márcia falou, tem inspiração europeia, menos uma coisa que chama muita atenção aqui, principalmente vista lá do lado de fora, galera. Exatamente, chama muita atenção e assim, um orgulho que a gente tem, que é a nossa cúpula. O governador Eduardo Ribeiro, o primeiro governador negro do Brasil, olhou o projeto do Teatro Amazonas e falou que estava faltando um toque de brasilidade. E aí nasceu a cúpula que a gente tem, e de vários pontos da cidade a gente enxerga, né? Ela toda amarela, com um pouquinho de verde, um pouquinho de azul, remetendo às cores da nossa bandeira. Chegamos aqui no Salão Nobre do Teatro Amazonas, uma área que é muito especial. Naquele tempo lá do ciclo da borracha, aqui só vinham as pessoas mais importantes da nossa sociedade. E é um salão que tem forte inspiração europeia também, mas tem um piso muito lindo, feito de madeira, no estilo de marchetaria, que é a madeira toda encaixadinha, né? Vários tipos de madeira, sem nenhum tipo de cola, sem nenhum tipo de prego, tudo encaixado, formando todos esses desenhos e esses mosaicos. E aí a gente tem lustres de Murano, a gente tem pinturas que remetem a produções artísticas nacionais, como a ópera O Guarani, que está ali no fundo. Era inclusive a ópera que seria a ópera inaugural do Teatro Amazonas. E a gente tem aqui um outro detalhe que eu gosto de mostrar, que é a área lá de cima, que era onde os músicos ficavam. Lá aquela área tinha pouca iluminação, né, com essa ideia de deixá-los invisíveis, só com um som ambiente para quem estava usando e usufruindo aqui esse salão. Próxima parada do dia aqui na Praça Dom Pedro II, a gente até sentou aqui numa sombrinha para a Márcia nos contar um pouco das histórias desse local, que é muito interessante. Sim, aqui é o ponto inicial da cidade de Manaus. Lá, muitos anos atrás, a região do bairro de São Vicente, que é aqui onde a gente está, e as ruas adjacentes. A gente está aqui nessa praça que hoje se chama Dom Pedro II, mas ela já foi o Lago do Quartel, o Lago do Pelourinho, que é essa parte mais triste da história, vocês já imaginam o porquê. E aqui é muito interessante, porque a gente tem essa ligação com a Europa, né? O amazonense tem esse pezinho lá na Europa, com toda essa parte das fundações de ferro, mas a gente está aqui em cima de uma área de sepultamento indígena
ela fica demarcada pela parte de cerâmica do piso, né? Tem uma coloração diferente. E assim, se a gente escava 1 metro para baixo, a gente já consegue ver algumas urnas funerárias. Sim, e elas estão aí ainda. Estão aqui ainda. E aqui ao entorno da praça ficam vários casarões muito bonitos, inclusive esse aqui do meu fundo, que é um dos mais icônicos da cidade, que é o Palácio Rio Branco. E também outro prédio muito importante daqui é esse, que é o Museu da Cidade de Manaus. E agora a gente vai lá dentro dar uma conferida para ver como é que é. Estamos aqui no Salão dos Prefeitos. Tem imagens e fotos de todos os prefeitos de Manaus, do primeiro até o último lá na ponta. E uma coisa que é muito legal de mostrar aqui é o brasão da cidade de Manaus, que está aqui no teto, mas também está em vários pontos aqui dessa sala. O brasão ele tem como símbolo principal uma árvore de seringueira. Lá na ponta de cima, o Forte da Barra, primeiro forte, primeiro ponto da cidade, e tem a representação do europeu chegando aqui com uma indígena, e na outra lateral a gente tem o Encontro das Águas. Depois de conferir os atrativos, paramos no restaurante Taboa Peixaria para comer um tambaqui ao molho de tucupi e jambu e também um tambaqui assado na brasa. E depois do almoço, próxima parada no Palácio Rio Negro, que é outro prédio muito icônico aqui da cidade de Manaus. Sim, aqui o Palácio Rio Negro, ele foi a casa de um seringalista, né? O dono do seringal, aquela pessoa que estava comandando toda a economia da época, e ele morava nessa pequena casinha. E ele não era brasileiro, ele era alemão, né? Alemão, Waldemar Schultz era o dono dessa mansão aqui. E daí depois foi sede do governo, virou sede e moradia também de vários governadores até a sede ser transferida e aqui ser transformado num centro cultural e no museu que a gente vai visitar. Bora lá! E a última parada do dia aqui, o Mercado Municipal. Daqui a gente tem uma vista bem bonita para o Rio Negro e infelizmente a gente não vai conseguir mostrar dentro a muvuca funcionando, o pessoal vendendo coisa ali, porque a gente chegou um pouquinho atrasado, né? Como a gente demora um pouquinho mais para gravar, o mercado aqui fecha às 5 da tarde e a gente chegou umas 5h15. Mas Márcia, conta um pouco para a galera da importância desse local para a população aqui de Manaus. Tá certo, esse daqui é o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Ele também tem todo esse ar europeu, todas as peças dele vieram da Europa, né? E aqui é um mercado que a gente encontra de tudo. Se jogar um amazonense aqui, ele sai daqui com a feira dele pro mês inteiro. A gente tem a área dos peixes, a área de carnes, e essa área interna aqui é onde a gente vai ter o artesanato, mas vai ter também muitas estivas, vai ter tudo que a gente precisa para consumir no nosso dia. Uma farinha que não pode faltar no nosso prato. E também tem a área de ervas, que ela é ótima para quem gosta de saber mais sobre essa medicina da floresta. Então tem produtos para usar e tem as ervas que podem ser feitas de chá, infusão, um monte de coisa. É um mercado com muita coisa e realmente é um passeio imperdível. Finalizando nosso primeiro dia aqui de tour em Manaus, ainda vai ter mais 2 dias incríveis para mostrar um monte de coisa aqui para vocês. Obrigado, Márcia. Nada. E até a próxima, que ela ainda vai voltar nesse vídeo com certeza. Até mais. Bom dia, galera! Começando o nosso segundo dia de roteiro aqui em Manaus. Hoje a gente acordou bem cedo para tomar um café bem reforçado aqui no Local Hostel e depois a gente vai para o passeio fluvial da Iguana, que é um dos passeios mais famosos que tem para fazer aqui na região. Basicamente a gente pega um barco e daí vai fazendo várias paradas no Rio Negro e também no Rio Amazonas, Rio Solimões. Então tô bem ansioso porque hoje a gente vai ter algumas experiências que a gente ainda não teve aqui na nossa passagem pelo norte do país. Então, bora lá começar, que com certeza esse dia vai ser incrível. Depois do café da manhã no Local Hostel, saímos em direção a um porto de Manaus para pegar nossa embarcação e fazer o passeio fluvial com a Iguana Turismo.
Na primeira parte do passeio, navegamos sobre o Rio Negro, passando por baixo da ponte de mesmo nome até chegar em um flutuante, onde temos uma breve interação com os botos da região. Vale falar aqui que os botos são livres e é possível que no dia que você vai fazer seu passeio, eles não apareçam por lá. A próxima parada foi uma das experiências mais incríveis do nosso roteiro em Manaus, pois visitamos a comunidade indígena Cipiá, onde conhecemos um pouco da cultura e história indígena. Primeiramente, sejam muito bem-vindos, tá, aqui na nossa comunidade indígena. É uma grande satisfação de receber os senhores aqui na nossa comunidade. Tá? Eu sou índio Dessano, sou também o cacique daqui da comunidade. Eu me chamo Gui na minha língua, que significa ser humano do dia. Em português, pelo batismo, o meu nome é Francis. E assim a gente vai levando desde as crianças até os adultos com 2 nomes. Tá? A nossa comunidade aqui se chama Cipiá, como está escrito aqui nesta placa. Cipiá, na minha língua, significa povo alegre. Tá? E também aqui nós somos 5 etnias diferentes que vivem aqui. Etnia Dessana, que é a minha, Tucana, Tuyuca, Pará, Cubeua. 5 línguas diferentes. E depois dessa recepção, eles fazem algumas apresentações de dança e música bem legais. Olhem só um pouco de tudo que rolou por lá. Depois dessa experiência, fomos até o Rio Solimões para ver várias coisas. Primeira parada foi em um flutuante onde tinham vários artesanatos e alguns tanques com pirarucus, que são os maiores peixes de escama de água doce do Brasil. E ali pertinho fomos almoçar no restaurante Janauarilândia. Importante falar que o almoço já é incluso no valor do passeio, que é de R$ 350 por pessoa, e que temos cupom de desconto de 5% para quem chegou na Iguana Turismo pelo Rolê Família. O link para o contato tá lá na descrição. Depois dessa ótima refeição, fomos fazer uma rápida caminhada no meio da floresta, onde avistamos alguns curiosos macaquinhos, vimos um lago com várias vitórias régias e para finalizar fomos até uma gigante samaúma, que é uma das maiores espécies de árvore da Amazônia. Na volta do passeio ainda passamos no incrível Encontro das Águas, que é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Os dois rios não se misturam pela diferença de temperatura, velocidade, composição e acidez, causando esse fenômeno super interessante. E depois voltamos para a nossa hospedagem no Local Hostel. E aproveitando, vamos falar um pouco sobre ele. O Local Hostel é uma das acomodações com o melhor custo-benefício de Manaus. Ele fica localizado muito próximo do Teatro Amazonas e está super bem avaliado em todas as plataformas de review. Nota 9 de 10 no Booking, 9.4 de 10 no Hostelworld e 4.7 de 5 no Google Maps.
Os valores das camas em quartos compartilhados partem de R$ 78 e os quartos privativos são a partir de R$ 214. O café da manhã é opcional no valor de R$ 25 por pessoa e achamos que vale super a pena. Nesse dia ainda deu tempo de ir até o Teatro Amazonas e ver uma apresentação incrível da Orquestra Amazonas Filarmônica. Para quem tiver o interesse de ver alguma apresentação no teatro, pode consultar o calendário na página do Instagram do Teatro Amazonas. No nosso terceiro dia, saímos do centro da cidade para ir até a Marina do Davi, no bairro Ponta Negra, e ir conhecer uma atração que conta um pouco da história da época da borracha no Amazonas, sob uma ótica realista do que foi esse período. Começando o nosso terceiro e último dia de roteiro aqui em Manaus, e hoje a gente está novamente com a Márcia. Oi! E hoje a gente começa o dia aqui no Museu do Seringal. Aqui a entrada é gratuita, tu só tem que pagar o trajeto de barco, o valor é de R$21 por pessoa cada trecho. Cada trecho, então total 42. E galera, a gente vai mostrar hoje um outro lado da história bonita, dos prédios bonitos que a gente mostrou lá no nosso primeiro dia no City Tour. Então bora começar? Bora lá! Nós estamos aqui no Museu do Seringal. É um lugar que originalmente ele não existia, né? Que não era um seringal de fato, mas ele é uma representação bem fiel do período em que a borracha era a principal fonte econômica do Amazonas. E a gente está aqui numa casa, que é uma casa extremamente luxuosa para aquela época, 1910, 1890, por ali. E aqui morava o seringalista, o dono do seringal e sua família. É uma casa muito bonita, com um luxo muito grande. Aquela época era a época em que Manaus era conhecida como a Paris dos Trópicos. Por quê? Tudo que era moda na Europa era copiado aqui pela cidade de Manaus, pelos amazonenses, tanto que tem muita influência francesa, tanto aqui quanto em outros monumentos lá do centro. E aí aqui onde a gente vai começar a observar essa diferença, né? Eu gosto muito de falar desse lugar porque ele mostra a realidade por trás dos grandes monumentos do centro de Manaus, do Teatro Amazonas, do Palácio da Justiça, monumentos que foram construídos nesse mesmo período e que aqui a gente traz a história por trás da construção deles. Essa daqui é a casa de aviamento, onde os trabalhadores, né, os seringueiros, vinham para comprar seus produtos, seus utensílios de trabalho e também tudo que eles precisavam para viver. E aqui tem uma outra área, que é a área onde tinham todo o registro dessas dívidas. A gente vai conhecer devagarinho tudo por aqui, nesse espaço. Eles nunca tinham dinheiro para pagar a conta final disso daqui. Então eles precisavam de querosene para iluminar o caminho deles na mata. Eles já faziam e anotavam a dívida aqui. Eles precisavam desses recipientes, que era onde eles aparavam lápis. Era mais uma dívida que eles faziam. Os materiais aqui, para cortar lá a árvore, para faca, para eles, né, para os perigos da selva, a gente está na selva. Isso daqui era bem interessante porque era a lamparina deles, mas eles faziam esse instrumento para botar na cabeça, porque aí eles ficavam fazendo a trilha, mas eles ficavam com as mãos livres, então eles conseguiam fazer tudo e aí o caminho ia sendo iluminado por aqui, aí amarrava na cabeça. Então assim, tudo que eles precisavam, eles encontravam aqui, mas tudo isso era uma dívida que era gerada no nome deles. E aí eles não conseguiam pagar nunca, né? Porque conforme eles iam trabalhando, eles precisavam de mais utensílios. E aí aqui, o produto deles principal, ele virava isso aqui, que é a borracha que a gente conhece. A borracha do pneu, a borracha, enfim, todo tipo de borracha que a gente conhece. Tá aqui, eu queria que vocês dessem uma pegadinha para vocês sentirem como é que ela é. Essa é uma pequena ainda. As borrachas são bem maiores, eles passavam o dia todo produzindo isso, lá onde a gente vai daqui a pouco. Galera, isso aqui é um bolão de borracha. Na verdade, isso aqui fica até maior do que isso. E, cara, a textura é igual borracha mesmo que a gente usa na escola e tal. Só que muito maior e também defumado. E agora eu vou jogar no chão pra vocês verem. Mas ela vai ficar bastante, olha só. E aqui era anotado tudo que ele comprava
e quanto ele estava devendo. E aí também aqui era anotado o que ele produzia. Então ele vinha com todas as bolonas de borracha que ele produziu, ele vinha para cá e pesava aqui, e aí aqui era anotado quanto ele tinha. Disse que naquela época essas balanças todas elas já eram adulteradas, então ela pesava sempre menos. Nunca pra mais. Não, nunca pra O mais. cara sempre ficar devendo. Exato, e aí aqui ficava tudo, entrava tudo, toda a conta dele, toda a dívida dele, tudo que ele poderia ganhar. E nunca equilibrava, ele sempre estava devendo. E ele não conseguiria voltar para a terra dele com toda a grana que ele imaginava que teria. E aí aqui era a parte da casa de aviamento onde se cobravam as dívidas, né? Onde basicamente, ficava. Então, já tinha abolido a escravidão, só que mas isso era aqui, uma... ela continuava só não tinha nome de escravidão, mas era uma escravidão. Era. Completamente. E a gente vai perceber isso quando a gente começar a ver onde eles moravam. E aí vai ficar bem... Se não estava claro ainda que era um sistema de escravidão, vai ficar claro quando a gente vê onde eles estavam morando. Então, ó, esse corte eu fiz agora com outro grupo e olha a quantidade de látex que foi coletado, só um pouco, porque o horário não é ideal. O melhor horário é sempre à noite, porque a noite é mais fria e quanto mais frio, mais sangra. O calor faz com que o látex solidifique. Me dá tom aí e mostra para eles. Esfrega com o teu indicador, como esse líquido e branco e viscoso chamado látex, ao entrar em contato com o calor, vai solidificar, transformando nos polímeros chamado de borracha. Pode esfregar, tá? A mão dela é fria. Viu? Ó, é a borracha. É o líquido que tá evaporando, a água que está evaporando do látex, deixando somente a goma. Tá? O raspador é para tirar a sujeira da casca da árvore. Isso aqui tira a sujeira, tá? E na diagonal você tira somente a casca. Só um pouquinho aqui para vocês verem como o látex vai brotar, tá vendo? Eu abri os poros e ela voltou a sangrar. Então, o dia é muito quente, faz com que o látex se solidifique, tampando os poros e não encha a tigela. Isso aqui é cravado na própria casca. Dá uma batida para ver se está seguro, porque se encher e cair, não adianta chorar pelo leite derramado. Isso aqui, ó, era o leite que escorreu e virou borracha. A teoria dos seringueiros era essa: vamos sair à noite por causa do calor. Já a teoria dos cientistas é que durante o dia a seiva sobe, nesse exato momento ela está nas folhas, acontecendo a fotossíntese, durante a noite desce. Então quer ter sucesso, acorde cedo. E aí a gente viu toda a suntuosidade de uma casa de um seringalista, e agora a gente vai conhecer a casa do seringueiro, a pessoa que realmente se dedicava à extração do látex da borracha, e ele morava nessas condições aqui. Uma tapera bem pequena, só com uma cobertura para proteção de chuva, do sol, com suspensa para evitar os perigos da floresta, principalmente onças, mas era a sensação de ter esses perigos afastados, né? Porque uma onça não vai... aquilo ali não vai ser um obstáculo para ela. E eles tinham apenas isso, uma rede, um teto e uma área onde eles poderiam fazer a sua refeição, suas alimentações. Acho que é sempre bom, importante frisar que a expectativa de vida desses homens, desses seringueiros, era de mais ou menos 3 anos, devido a todas as condições que eles eram submetidos. Eles não tinham condições de vida adequadas, eles estavam expostos a doenças e eles estavam expostos principalmente à fumaça da borracha, que é uma fumaça tóxica. E para eles produzirem aquela bombona de látex, eles precisavam passar horas defumando a borracha. Então eram horas que eles estavam inalando aquela fumaça aqui nessa casa aqui de defumação. E chegaram mais ou menos 5 da manhã, saíram lá da floresta e eles vieram para cá. Aqui eles colocam o balde onde está todo o látex coletado ao longo da noite. E aí o que está aqui é despejado nessa bacia. E aí aqui começa o processo de defumação. Uma fogueira, né, um forno que está sendo alimentado com bastante calor o tempo todo. E eles começam o processo que é ir vagarosamente
jogando a água para ela esquentar e ela evaporar toda a água e deixar só a borracha, que foi o que a gente viu mostrando na mão, né? Conforme o calor vai esquentando o látex, ele vai endurecendo e vai virando só essa borracha. Só que para chegar nesse ponto aqui são horas e horas e horas e horas e horas e horas eles respirando essa fumaça tóxica da borracha. Mas a gente sabe que a gente nasce aprendendo que a gente não pode queimar pneu, porque ele vai produzir uma fumaça e um gás que não é muito bom. Então era aquilo que eles estavam respirando dia após dia para chegar à produção desse látex. Aqui agora é a casa do capataz, uma casa que é um pouco mais estruturada, né? Só o fato dela ter paredes, ela já é uma casa que a gente se sente mais confortável, né? Já tá um pouco mais distante dos perigos da floresta, mas não é uma casa tão luxuosa. Essa daqui era a casa da pessoa que ficava responsável por tomar conta dos trabalhadores, para saber se eles estavam fugindo, se eles planejavam fugir, se eles estavam trabalhando adequadamente, se eles não estavam fazendo corpo mole, né? A função de um capataz dentro de um regime que não era completamente de escravidão, porque ele inicialmente tinha uma troca econômica, mas no final a gente sabe que era, né? Porque a gente precisava de uma pessoa como essa para estar vigiando os trabalhadores. E aí aqui tem a estrutura dele já bem melhor, né? Com todos os utensílios que ele precisava para trabalhar e vigiar esses trabalhadores. Finalizando a visita aqui no Museu do Seringal, muito interessante se aprofundar um pouco mais nessa parte da história que geralmente a gente não percebe, a gente não escuta muito. Então gostei muito de ter vindo aqui, mesmo que seja muito longe para chegar, mas valeu super a pena. E agora a gente vai para outro museu, a gente atravessa praticamente toda a cidade de Manaus para conhecer o MUSA, que é o Museu da Amazônia. E depois de atravessar a cidade com uma pausa no restaurante Samaué para comer um tradicional matrinchã recheado que tava uma delícia, chegamos na última atração do dia. E depois desse almoço maravilhoso, a gente chegou aqui no MUSA. Márcia, conta pra galera o que é o MUSA. MUSA é o Museu da Amazônia, um museu vivo, aberto, para a gente conhecer muito da biodiversidade da Amazônia e o melhor, ele fica dentro da floresta, a maior reserva florestal preservada do Brasil está aqui, a gente vai conhecer agora. Galera, algumas informações importantes para vocês. Primeiro que aqui a gente faz algumas trilhas e daí é obrigatório estar com o calçado fechado, mas se vocês não vierem com o calçado fechado aqui, eles alugam. Tá, o valor é de R$10, daí tem vários tamanhos, e também que o valor de entrada é de R$40 por pessoa, e daí a minha entrada é 20. E agora a gente está subindo aqui em uma das principais atrações do MUSA, que é a Torre Panorâmica. Lá embaixo a gente tem uma visão da floresta de baixo, daí a gente vai subindo e vai tendo algumas visões diferenciadas da floresta, né? A gente vai vendo do meio das árvores, daí chegando lá no topo a gente consegue ver a floresta de cima. E é isso, galera. É bem alto isso aqui, olha só. A gente ainda tá longe de chegar. E assim finalizamos a nossa trajetória no Amazonas. E de verdade, galera, sentar aqui de novo e lembrar dessas experiências nesse estado incrível, quase um ano depois de ter vivido tudo isso, é ter a certeza que essa é uma viagem imprescindível para fazer aqui dentro do Brasil. E mais do que uma viagem por monumentos e aventuras, é uma imersão de cultura, fauna, flora e uma gastronomia sem igual. E para quem tiver interesse, eu reforço que a gente tem cupom de desconto com a nossa parceira Iguana Turismo, que é uma das agências mais tradicionais e completas do Amazonas e está avaliada com nota máxima no TripAdvisor. A gente vai deixar o link para contato aqui na descrição do vídeo. E é isso, galera. Para quem curtiu o vídeo e curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!